Pessoal, aqui quem fala é o Lucas e hoje estou trazendo um vídeo para vocês sobre o primeiro videogame da história, o Magnavox Odyssey. Então, se você quer saber a história desse console, a treta que aconteceu em 1974 e também o criador dele, vem comigo nesse vídeo. Odyssey foi uma invenção de uma pessoa chamada Ralph Baer, que foi quem teve a ideia do Odyssey. E também, só por curiosidade, ele foi quem inventou o brinquedo Gênios, que ficou famoso entre os anos 80. Com o crescimento do consumo de televisão nos Estados Unidos, Ralph teve uma ideia lá por volta dos anos 50, que era o seguinte: não era bem essa, ele não pensou desse jeito, mas é como se fosse isso. E se viesse um jogo eletrônico com a TV, uma espécie de um tabuleiro digital? Então daí ele teve a ideia de um videogame. Claramente não é isso, daí é tipo o pensamento, é uma ideia do que ele pensou, mas ele não falou essas palavras, né? Claro, né? Porque tipo, eu acho que o cara não vai lembrar depois de não sei quantos anos, né? Então, daí desse pensamento, ele teve essa ideia de um videogame. Só que não pensou seria um videogame com gráficos ultra realistas. Seria 2 pontos. Então ele curtiu a ideia e ele reuniu com uns amigos, no plural, tá? Tipo, alguns amigos, em 1966 para criar um protótipo do videogame que ele estava querendo criar. Eu acho que ele não deu o nome de videogame, é claro, porque esse conceito nem existia, né? E depois de passar 2 anos, o protótipo ficou pronto em 1968 e levou o nome de Brombox, o que, se traduzirmos para o português, ficaria algo como caixa marrom, já que Brom é marrom e box é caixa, então Brombox, caixa marrom. Então, quando eles terminaram o protótipo, o Ralph Baer, ele foi apresentar para empresas de televisão. E eu acho que ele já deveria esperar ou não, mas tipo, ele tomou muita rejeição. Tipo, rejeição mesmo. Porque imagina, você é dono de uma empresa de TV, chega um cara e fala: ô, bora fazer o seguinte, bora fazer um jogo eletrônico para TV? Claramente você vai achar, é o quê? Tipo, não tinha nada disso na época. Então, ele tomou muitas rejeições e tal. Mas, por ironia do destino, acontece uma coincidência. Um funcionário da RCA foi para a Magnavox ocupar a vice-presidência. E ele curtiu a ideia quando Ralph apresentou a ideia para a RCA. Então, depois dessa pequena coincidência, o Odyssey começou a ser desenvolvido. Agora, uma curiosidade é que a Brombox, tem uma coisinha aí que é depois, mas vou falar, que era para falar depois, mas vou falar agora. A Brombox é o seguinte, o que Ralph pensou? O que eu vou fazer? Eu vou colocar vários joguinhos aí na Brombox, assim economizando custo. E foi exatamente o contrário que a Magnavox fez, que foi vender uns cartuchos, só que são conhecidos mais como jumpers ou cartões de circuito. Então vamos agora falar do lançamento. Depois do lançamento do Odyssey, na verdade, o Odyssey foi lançado em 72, agosto de 1972. E quando ele estava no ar, ele não foi tão bem recebido, talvez pelo medo e o ar de novidade. Agora, uma coisa que eu tenho que falar com vocês é o número de vendas. Ele vendeu 331 mil unidades. Mas só que esse número de unidades vendidas, ele não é bem fixo. Já vi gente falando que vendeu 100 mil unidades. Também já vi gente falando que vendeu 330 mil, 331 mil e 300. Eu não sei se 331 mil eu já vi, mas é 331 mil, beleza, galera? Errei aqui. E também já vi até 350 mil. Então não tem como ter a certeza, mas as unidades vendidas devem estar
está entre 330 mil e 350 mil, 330 mil e 350 mil. Então, se você achar em outro canal um número diferente, você já sabe o motivo, né? Agora nós iremos falar um pouco sobre o pós-lançamento do console, depois que ele foi lançado. Uma coisa que vocês devem saber é que o Odyssey, como ele era um aparelho novo e, não tinha essas coisas de técnica, o cara criou algo novo, então já era normal de se esperar que não seria que nem os consoles hoje em dia, né? Mas eles nem pensavam que ia ser assim, um gráfico ultra realista e etc. Mas o que vocês precisam saber é que o Odyssey só exibia 3 ou 2 pontos luminosos. Então, se você já conhece um pouco do assunto, você já deve ter visto um jogo chamado Table Tennis, que é o jogo mais popular do Magnavox. Que é o seguinte, tem dois jogadores, já que dava para jogar de dois no Magnavox, tinha dois controlando. Que esse negócio feio, viu? Não dá nem para falar o que parece, sei lá, parece um muro e com umas rodinhas. É uns tijolão. Putz grilo. Meu Deus do céu, nunca vi um negócio tão feio que era o controle do Odyssey. Olha aí pra vocês verem. Agora voltando, como exibia só 3 ou 2 pontos luminosos no Table Tennis, tinha 2 players que podiam jogar, porque era um jogo multiplayer. Então o que acontecia? Tinha que pegar a bolinha, que no caso era um quadrado, não era nem uma bola, era um quadrado mesmo, e que era menor, e aí iam rebatendo. Aí quem a bola, quando passava, aí era ponto do outro. E, não tinha essas regras que tem que hoje em dia, você podia entrar no campo do seu adversário. Então tinha que ficar de olho no cara que vai estar que tá jogando com você para ele não trapacear. E outra coisa é que as regras vinham escritas em livros, não tinha manual, não vinha aqueles manuaizinhos no jogo, tutorial, nada, vinha em livro mesmo, para ver como é que eram as coisas há 50 anos atrás, né? E agora você se pergunta, né? Uai, mas, imagina os caras jogando com 3 ou 2 pontos luminosos num vasto preto. Então, eles precisaram improvisar. Com o que você perguntaria, né? Com telas que grudavam na TV. Eu não sei, se você tem uma mãe que viveu lá nos anos 80 e teve uma TV, provavelmente ela já deve ter usado isso, que é o seguinte: você pegava uma tela vermelha e colocava, aí ficava colorido, já que boa parte das pessoas tinham TV lá nos anos 80, aqui no Brasil ainda TV é preta e branca. Então, você provavelmente deve ter acontecido com sua família. Se não, né? Não sei. Depende da sua família e tal. Com minha mãe aconteceu isso, né? Então, ficava tudo vermelho. Essas telas que grudavam, deu mais medo ainda de comprar o console, porque eles não sabiam se aquilo ia estragar a TV. Agora, vamos falar um pouco das suas especificações técnicas. Que no caso eu vou falar da mídia, que eram os cartões de circuito, jumpers, também pode ser conhecido, e também a CPU, né, que não tinha CPU, beleza, galera? Agora nós vamos falar da treta, mesmo no início dos consoles, rolou treta, e não farpinha do Twitter, que youtuber xinga o outro e tal, processo. Por que, você me perguntaria, né? Por plágio. Agora vamos ver como é que foi a treta. Para quem não sabe, existe um jogo chamado Pong, que é bem famoso por causa de arcade, e que foi lançado depois de 3 meses do Odyssey, em novembro, eu acho. Na verdade foi em novembro, 3 meses depois. Então, quando foi lançado o Pong, que foi um famoso jogo de arcade, que fez um sucesso enorme, que mais pra frente ganhou sua versão caseira. E só uma coisa aqui para vocês, para que muita gente pensava, que muita gente pensava que o primeiro videogame doméstico, com essa ideia de
ter um videogame na sua casa, conectado à TV, foi com a versão caseira de Pong. Mas não, foi com o Magnavox mesmo, beleza? Agora voltando no assunto, o crescimento do Pong. Eu também quero fazer se vocês quiserem, eu faço um vídeo somente sobre a história do Pong. Agora vamos voltar ao assunto pela segunda vez, né? O crescimento do Pong, que foi gigante, chamou muita atenção de Ralph Baer, né? Porque era um crescimento que ia chamar a atenção de qualquer um. Então, Ralph Baer, o criador da ideia do Odyssey, que no caso foi de Deus, o criador da ideia do Odyssey, para quem não lembra, ele viu o jogo e também a atenção do jogo também foi o seu empregado Sanders também viu lá o jogo e tal. E o Sanders, ele tinha um contrato lá com a Magnavox para lidar com as licenças do jogo. Com o videogame, quer dizer. Então, desde o início tinha aquele medo do plágio, né? Que é cópia, para quem não sabe. E com isso, em 1974, a Magnavox processou a Atari, que no caso é a dona do Pong, e outras empresas que infringiram as patentes de Ralph, como Bell Midway, uma empresa que está aparecendo aí na Terra, que é a Allied Leisure, não sei ler, não consegui ler direito, e também a Chicago Dynamics. Então, no final, a Atari teve que pagar 0,7 milhões de dólares. Eu não entendi, deve ser 700 mil dólares. Eu vou colocar aí na edição certinho para vocês. E que hoje se for 700 mil dólares, deve valer 3 milhões e 500 mil reais, já que o dólar tá 5, sem contar os centavos, né? E também outras empresas que a Magnavox processou tiveram que pagar royalties, que é uma coisa, eu vou deixar aí na tela para vocês. É como se fosse cada coisa que você vendesse, você tivesse que pagar alguma coisa. Eu acho que é isso. Se não, me corrija aí nos comentários. E se vocês quiserem, eu trago um vídeo somente sobre o processo, já que, senão o vídeo ia ficar muito mais grande. Então, galera, esse foi o vídeo. Se gostaram, dê o seu like. E caso gostou muito mesmo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. E falou! Até o próximo vídeo. Fui!